O que vocês estão fazendo nessa competição é isso que é chamado de o que faz um analista sell-side, tá? Esses nomes vêm lá dos Estados Unidos, enfim, não vamos entrar em discussões desses nomes estranhos. Um analista sell-side trabalha numa corretora de ações. Vocês podem ter visto analistas que trabalham no Itaú, no Unibanco, mas eles estão sempre trabalhando na corretora desses bancos. Quer dizer, pode ser uma corretora independente e pode ser uma corretora dentro de um grande banco, tá? O tipo de análise que eles fazem tem mais especialização do que os outros que nós vamos ver. Então, você pega um setor ou dois setores. Você de repente, estuda tudo sobre petróleo, ou tudo sobre as empresas de construção, as home builders, ou coisa assim. Tá? E você vê menos empresas. Teoricamente, você deveria ver entre 15 a 20 empresas, às vezes até menos do que isso. Os modelos que são feitos pelos analistas de sell-side são bastante detalhados. Nós vamos ver modelos aqui. Eu sou uma pessoa que trabalha no buy side. Então, nós vamos ver modelos bastante mais simples e que tem a ver com aqui, o que nós estamos fazendo aqui, que é mais uma ideia geral. Eu espero que vocês olhem modelos que vocês encontrem durante o estudo da empresa de vocês vão ter uma ideia de como é bastante mais detalhado, com mais linhas e tal, do que nós vamos ver hoje aqui. Além disso, eles têm que ser modelos que estão preparados para ser enviados a clientes. Né? Então, em termos do design do modelo e tudo isso, tem que ser muito mais detalhado e muito mais preparado para isso ser mandado para um cliente. O modelo de avaliação que eles usam, os analistas de sell-side, são muito mais padronizados. Quer dizer, em geral, eles usam um discounted cash flow ou um discounted dividend model. E, enfim, eles têm que, entre todas as corretoras, eles têm que usar mais ou menos o mesmo método de avaliação, porque os clientes, que são os investidores, estão acostumados, querem que seja possível comparar a recomendação de uma corretora com a recomendação de outra corretora, o que é um buy para uma corretora com o que é um buy para outra corretora. Então, não existe muito espaço para ter muita flexibilidade. E, finalmente, os clientes do analista de sell-side, que são os investidores, são externos à corretora, significando que você tem que estar muito preparado para visitar os clientes, apresentar a sua ideia de investimento para os clientes e também escrever relatórios extensos. Vocês vão estar escrevendo um relatório de 10 páginas, mas existem relatórios até de 50, 70 páginas, quando são setoriais e coisa assim. Então, o negócio é para alguém que tenha um perfil de gostar de escrever, porque tem que escrever muito, e gostar de apresentar frente a outras pessoas, porque isso é uma coisa muito importante para um analista sell-side, tá? Um analista buy-side é um analista que trabalha numa gestora, né? Então, ela não trabalha numa corretora, já trabalha em alguma empresa que tenha uma carteira de ações, que pode ser uma asset, mas também pode ser uma seguradora, também pode ser um fundo de pensão, como a Previ, enfim, qualquer um que tenha uma carteira de ações, pode ser um family office que tenha uma carteira de ações, né? Em geral, os analistas são mais experientes nas gestoras, quer dizer, muitas vezes os analistas estiveram no sell-side durante vários anos e depois passam para o buy-side. Existe gente que sai da faculdade e vai para um buy-side, mas normalmente existe uma experiência de mercado no sell-side que é considerada interessante antes de você passar, vamos dizer assim, para o outro lado da mesa, tá? Também porque as equipes são muito menores. No sell-side, quando você começa, você em geral está auxiliando, às vezes até um analista com experiência média, que já está auxiliando um analista com muita experiência.
No buy side, as equipes são muito menores e por isso que eles precisam de gente com mais experiência que possa sair fazendo um modelo e uma recomendação imediatamente. As equipes são menores, você olha muito mais empresas, você pode chegar a olhar 50 empresas, claro que sem todo o detalhamento do sell side. Por outro lado, os modelos são muito mais simples, eles são só para uso interno, não são enviados para cliente nunca, então você tem mais tranquilidade nisso. Os métodos de avaliação são muito mais variados, quer dizer, você pode usar, nós vamos ver alguns, mas você pode usar múltiplos, você pode usar qualquer decisão que enfim, o asset ou o portfolio manager decidiu que as ações vão ser avaliadas, porque é tudo para uso interno, então ninguém tem muito a ver com isso, né? E o teu cliente é basicamente o portfolio manager ou um comitê de investimento, é sempre uma coisa interna, né? Agora nós vamos passar para a página 5, e vamos ver outros 2 empregadores de analistas de investimento importantes, não são só, mas aí a gente vai ter visto os 4 maiores. O primeiro são empresas de private equity. Private equity são empresas que não são negociadas na bolsa, elas podem chegar a ser negociadas em bolsa, ou às vezes elas são vendidas para outras empresas sem nunca chegarem a ter negociado em bolsa. Os modelos de private equity são muito detalhados e muito longos, 10 a 15 anos. A razão por que eles podem ser extremamente detalhados é porque você tem acesso total à empresa. Não é uma empresa pública, portanto não tem um problema de que informação é pública, qual não é e tal, então você tem um nível de detalhamento muito grande e você consegue fazer um modelo muito detalhado. Você tem uma relação muito longa, esses investimentos em geral são investimentos que duram 4, 5 anos, então você tem uma relação muito longa e muito próxima com o management dessas empresas, e você tem uma coisa interessante que é um componente legal, quer dizer, você tem muito contrato, muita negociação de contrato e tudo isso é uma parte, principalmente quando você vai se tornando mais sênior, não quando você é um analista, mas quando você está negociando com a empresa como vai ser feito o investimento e tudo isso, é uma parte importante. Então aqui você precisa ser uma pessoa que gosta de ficar muitos anos fazendo a mesma coisa, vendo a mesma empresa e tudo isso, e ter um pouco esse componente de contratos, né? E finalmente, banco de investimento. Os analistas do banco de investimento, talvez vocês já tenham visto algum material, quer dizer, eles preparam os modelos para os IPOs das empresas, né, as aberturas de capital, ou as fusões e aquisições e tudo isso. São modelos bastante detalhados, eu diria que talvez entre o modelo do sell side e o modelo do private equity, e você tem um contato muito intenso com o management da empresa, mas muito curto. Em geral, você fica praticamente dormindo na empresa durante um mês ou coisa assim, e depois é feito o negócio, enfim, é a abertura de capital, é feita a venda da empresa, ou o que quer que seja, e você pode nunca mais ver aquelas pessoas, porque você está passando para uma outra operação. A característica do banco de investimento é que você trabalha muito, são muitas e muitas horas. No mercado mais competitivo que existe, que é o mercado de Nova York, você tem analistas que dormem a semana inteira no banco, vão para casa no fim de semana só, tem lá chuveiro, cama e tudo para esse tipo de operação, mas é a melhor escola que tem na profissão, né? Quer dizer, você aguenta, sei lá, 1 ano, 2 anos como analista de banco de investimento e você consegue fazer qualquer outra coisa dessas que a gente está falando aqui depois disso.